Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no nosso canal Palavra de Vidas para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é: valorize o dom que Deus te deu. Antes de aprofundarmos no tema proposto, eu quero primeiramente explicar o significado de dom. A psicologia, por exemplo, conceitua dom como sendo algo que nasce com a pessoa. E ela diferencia, o dom de habilidade. Diz que habilidade é algo que a pessoa desenvolve durante a sua vida. Se nós seguirmos esta linha de raciocínio da psicologia, vamos ver que ela colide com os princípios bíblicos quando se trata de dons. A Bíblia mostra que Deus dá dons para pessoas depois que elas nasceram. E estes dons podem ser dados em qualquer faixa etária, inclusive na velhice. Eu não quero dizer com isso que a pessoa não pode já nascer com o dom, mas a questão é que Deus, ele dá dons para pessoas depois de adultos, até na velhice, como eu disse, e são dons que ele dá através do Espírito Santo. Então isso difere lá naquela questão do conceito da psicologia. Você que é um bom leitor da Bíblia sabe que nas Sagradas Escrituras aparecem vários textos falando sobre dons. A pessoa que mais falou sobre dons na Bíblia foi o apóstolo Paulo. Ele até chegou a enumerar uma lista com vários dons, principalmente no texto lá de 1 Coríntios, no capítulo 12. Mas será que em todos os lugares que a Bíblia fala de dons, ela está falando da mesma maneira? Ou da mesma coisa? O que você acha? Você acha que sim ou que não? Talvez a resposta para esta pergunta seja muito fácil para algumas pessoas, mas ela pode ser muito difícil também para outras. Então vamos recorrer aos originais das Sagradas Escrituras para entendermos melhor o que a Bíblia diz quando ela se refere a dons. Vamos começar primeiramente olhando para o Antigo Testamento, e eu quero especificamente ir para o livro de Êxodo, capítulo 31, versos 1 até o verso 6. Esse texto ele narra sobre operários que foram artífices da obra do santuário do tabernáculo construído no deserto, quando os israelitas estavam acampados para depois seguirem viagem rumo a Jericó. Vejamos então o que diz o texto de Êxodo capítulo 31, versos 1 ao 6, de acordo com a Nova Tradução da linguagem de hoje. O texto lá diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: eu escolhi Bezalei, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Escolhi Aiuliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazerem todas as seguintes coisas que eu mandei. Pois bem, notem que este texto está dizendo de habilidades que Deus deu a determinadas pessoas para obras específicas. A palavra habilidade usada no hebraico neste texto, que é equivalente à palavra dom, é a palavra chokmah. E esta habilidade, então, que aparece nesta palavra chokmah, significa também sabedoria. E foi justamente isso que Deus deu a Bezalel. O texto diz que Deus havia lhe enchido com o Espírito e dado a ele inteligência.
Deus deu também competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, de fazer desenhos, trabalhar em ouro, prata, bronze, lapidar, montar pedras preciosas, entalhar madeiras e fazer todo tipo de artesanato. E não foi só Bezalel que Deus capacitou e deu habilidades. Se nós olharmos para o verso 6, descreve lá que Deus escolheu também Aholiabe e muitos outros homens, os quais se tornaram habilidosos para as obras específicas na construção do tabernáculo, da tenda da congregação, do santuário, da arca da aliança e de todos os utensílios sagrados. É importante destacarmos que estes homens escolhidos por Deus se tornaram habilidosos e capacitados através de uma ação divina de Deus, onde Deus colocou um espírito sobre eles, lá é o que diz a palavra. Mas não foi só estes homens que Deus capacitou e deu habilidades para aquelas obras do tabernáculo. Ele capacitou e deu habilidades também às mulheres. É isto que nos mostra o texto no livro de Êxodo, capítulo 35, versos 25 até o verso 26, que de acordo com a nova tradução da linguagem de hoje, esse texto diz o seguinte: todas as mulheres habilidosas trouxeram o que haviam feito, fios de linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. Elas também fizeram tecidos de pelos de cabra. Neste caso específico, estas mulheres fizeram tecidos que foram utilizados no santuário e também das vestes sacerdotais. Notem que Deus habilita homens e habilita mulheres para trabalharem para Ele. E Ele coloca um espírito nestas pessoas para capacitá-las e para se tornarem habilidosas naquilo que irão fazer para Deus e também naquilo que vão fazer para o povo. Esses são apenas alguns exemplos de pessoas usadas por Deus no Antigo Testamento. Mas sabemos que Deus usou também outras pessoas e também, principalmente no campo espiritual, como nas revelações, nas profecias e na palavra. Trazendo para os nossos dias, podemos ver que na igreja temos vários exemplos de pessoas que foram capacitadas por Deus e que receberam dele habilidades. Como, por exemplo, os que tocam instrumentos na igreja, os que cantam, os que cuidam da ornamentação da igreja, os que cuidam da administração e pessoas que fazem muitas outras coisas. Deus é quem dá sabedoria e habilidade para estas pessoas desempenharem seus trabalhos ministeriais na igreja. Eu poderia citar no Antigo Testamento muitas outras pessoas que foram usadas por Deus, mas para não estender muito esta mensagem, eu vou agora falar sobre significados de dons que aparecem no Novo Testamento. No Novo Testamento, existem 3 palavras no grego que se referem à palavra dom. São elas as palavras dorea, a palavra dorema e a palavra mais conhecida, que é a palavra carisma. Doreia no grego significa dádiva e presente. Essa palavra ela aparece, por exemplo, no texto de João, capítulo 4, verso 10, quando Jesus estava sentado ali à beira do poço de Jacó, e chegou lá a samaritana para tirar água. Diz a palavra que quando esta mulher chegou, Jesus disse a ela: dá-me de beber. E ela respondeu, então, perguntando para Jesus: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque eles não se comunicavam, os judeus com os samaritanos. E foi dando a resposta a esta pergunta da samaritana que Jesus citou a palavra dom, que é a palavra grega doreia. E Jesus disse então a ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva.
Essa palavra dom que aparece aqui neste verso, ela significa dádiva e presente. Era como se Jesus estivesse falando para a samaritana. Se você conhecesse as dádivas e presentes que Deus tem para a sua vida e soubesse quem eu sou, você pediria água viva e eu lhe daria desta água para que você nunca mais viria a ter sede. É este o sentido da palavra doreia que aparece aqui nesse texto que se refere também à palavra dom. A outra palavra que aparece no grego, no Novo Testamento, se referindo ao dom, que é a palavra dorema, ela tem um sentido parecido com a palavra doreia, mas ela tem um sentido ainda mais, que é o sentido de benefício. Então ela tem o sentido de dádiva e tem também o sentido de benefício. Esta palavra também vai aparecer em vários textos do Novo Testamento, mas eu quero aqui citar apenas o texto de Tiago, capítulo 1, verso 17, que, de acordo com a Nova Versão Internacional, o texto diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Notem que Tiago fala toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Com base no original, este dom que vem do alto aqui se refere aos benefícios que vêm de Deus. De acordo com o original, o texto ficaria assim: toda boa dádiva e todo benefício perfeito vem do alto. Já a terceira palavra que se refere ao dom, como já disse anteriormente, é a palavra carisma, a mais importante. E esta palavra carisma, ela tem vários significados, mas já traduzido para um significado cristão, é o favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Em segundo lugar, são virtudes decorrentes de poderes dados por Deus que capacitam os cristãos a servirem a Igreja de Cristo. Essa palavra se refere aos dons enumerados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 12, que são dons de curar, de operar milagres, de profecia, da palavra de sabedoria, da palavra do conhecimento ou da ciência, de discernimento, de falar em línguas estranhas e de interpretá-las. Esses dons espirituais são dados por Deus aos seus servos com o poder do Espírito Santo para o bem comum de todos. Esses dons são diferentes de habilidades. Estes são dons dados com poder para os servos e servas de Deus para servirem e edificarem a Igreja de Cristo. Esses dons, como vimos no significado da palavra grega carisma, é algo que recebemos de Deus sem qualquer mérito. E quando Ele nos dá estes dons, Ele nos reveste de poderes sobrenaturais para exercermos tais dons. É muito importante entendermos estas duas coisas. Deus nos dá o dom sem merecermos. E quando Ele nos dá o dom, Ele nos reveste de poderes sobrenaturais para exercermos estes dons. Por que estou enfatizando estas duas coisas? Porque há pessoas que desprezam o dom que Deus dá a elas. Muitas vezes não consideram o valor que tem um dom dado por Deus. Infelizmente, alguns tratam os dons como se fossem coisas insignificantes e coisas sem valor. Mas não é só isso. Tem também aqueles que, por pouca coisa, abandonam seus dons, desprezando esta grande bênção recebida gratuitamente de Deus. O apóstolo Paulo, preocupado para que isso não acontecesse com seu filho na fé, Timóteo, ele alertou sobre isso, e ele então escreve a carta a Timóteo, que está no capítulo 4, verso 14 até o verso 16, 1 Timóteo, onde Paulo está dizendo o seguinte: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética como imposição de mão dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso.
Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nestes deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Vejam que alerta importante Paulo traz neste texto. Talvez você possa dizer, mas nunca alguém impôs mão sobre mim, como aconteceu com Timóteo, para que fosse confirmado aquele dom. Então eu não me enquadro nessa situação de Timóteo. Vou dizer uma coisa e quero que você nunca esqueça disso. Muitas pessoas recebem dons de Deus, mesmo sem imposição de mãos de qualquer pessoa, ou de um pastor, ou de um líder religioso. Deus concede dons àqueles que se consagram a Ele. Deus concede dons àqueles que têm intimidade com Ele. Deus concede dons àqueles que lhe buscam, aqueles que buscam a Deus com um coração sincero. É certo que Deus pode usar pessoas neste mundo, independente de uma posição eclesiástica, pode usar um irmão, uma irmã da igreja, para impor as mãos sobre uma pessoa e esta pessoa receber um dom. Mas o que eu quero dizer é que necessariamente não é desta maneira. Deus dá dons às pessoas como Ele quer. A pessoa buscando, se consagrando, se colocando na presença de Deus, esta pessoa pode receber dons maravilhosos do nosso Deus. Mas se algumas pessoas, então, acham que por não terem sido abençoadas ou recebido uma oração com imposição de mãos confirmando dons, essas pessoas, então, não fazem parte daquelas que Paulo está alertando, eu quero que você pense que esta palavra é também para você. E eu quero, então, agora, para finalizar, falar destas 3 alertas que Paulo traz naquele texto de 1 Timóteo capítulo 4, versos 14 até o 16, que são de extrema importância para todos nós que recebemos o dom de Deus. A primeira alerta que Paulo traz é a seguinte: não negligencie o dom que você recebeu sem méritos, ou seja, não negligencie as virtudes decorrentes de poderes sobrenaturais dados a você por Deus para que você possa servir a igreja. Em segundo lugar, a outra alerta de Paulo é: sejas diligentes nestes dons. Diligente significa ativo, aplicado, zeloso e cuidadoso. Ativo significa uma pessoa que está viva, uma pessoa que está se movimentando, que está fazendo alguma coisa. Não é como um defunto. Aplicado significa como um aluno que ele estuda, ele ouve a aula lá na escola e ele quer tirar 10 em todas as provas. Então, um aluno aplicado. Deus quer que nós sejamos aplicados na questão dos dons. E ainda ele fala sobre zeloso e cuidadoso, que são aqueles que valorizam os dons dados por Deus. Paulo ainda fala de algo que não podemos esquecer neste texto. Ele diz que é importante que as pessoas vejam o nosso progresso no uso dos dons. Isso está em 1 Timóteo capítulo 4, verso 15. Ele diz: seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos dá dons para progredirmos na obra dele. Não é para ficarmos estacionados, parados como um carro abandonado que não funciona mais. O apóstolo Pedro também nos exorta para que façamos o uso dos dons que Deus nos deu. Em 1 Pedro capítulo 4, versos 10 e 11, de acordo com a Bíblia Viva, o texto lá diz o seguinte: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais, estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. Você é chamado para pregar? Então pregue como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Você é chamado para ajudar os outros?
faça-o com todas as forças e a energia que Deus lhe concede, a fim de que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Estas são palavras de Deus reveladas ao apóstolo Pedro neste sentido. Esta é uma palavra de Deus para cada um de nós que temos dons dados por Ele. Por final, voltando ao texto de Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, vejamos o terceiro ensino precioso que Deus nos traz. Ali o texto diz o seguinte: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Notaram o que a palavra está dizendo? Olhe para a sua vida e olhe para a doutrina. Perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que a ouvem. Meus amados, o que a palavra está dizendo é que nós precisamos nos colocar diante do espelho e darmos uma olhada em nós mesmos, como que nós estamos. E eu quero aqui até estender um pouco, além do que ali diz a palavra, nós precisamos olhar como nós nos portamos neste mundo. Será que nós estamos andando de forma escandalosa, onde as pessoas olham para a gente e dizem, não é possível que esta pessoa seja uma pessoa de Deus. Ela está parecendo uma pessoa mundana. Nós precisamos cuidar disso. Então Paulo diz assim, olhe para a sua vida e olhe para a doutrina, porque eu olho o que eu estou vivendo e confiro nas Sagradas Escrituras o que as Sagradas Escrituras me orienta de uma forma de viver como uma pessoa filha de Deus ou filho de Deus. Então, se nós olhamos para a doutrina e olhamos para nós vamos corrigir certos desvios de conduta, certos erros que nós estamos cometendo. E o apóstolo Paulo, então, quando é iluminado por Deus para dizer para olharmos para a vida e olhar para a doutrina, ele diz, persevere nesses deveres, porque você assim fazendo, você vai salvar a si mesmo e vai salvar também as outras pessoas. Trazendo isso para os dons, é o seguinte, não adianta a pessoa ter dons de curar, de revelação, de profecia, se a pessoa então vive uma vida completamente fora dos parâmetros bíblicos, porque dessa forma a pessoa não se salva nem ela e nem aquilo que ela vai fazer vai abençoar a vida das pessoas. Então nós precisamos sim desenvolver os nossos dons, mas olhando para a doutrina sagrada que está na Bíblia. Para finalizar, quero lhe fazer algumas perguntas que já fiz primeiro para mim, e as perguntas são as seguintes. Como está o dom que Deus te deu? Você está usando ele para abençoar pessoas? Ele está ativo em você? Você tem sido aplicado em usá-lo? Você tem sido zeloso e cuidadoso com ele? Se não está ativo, veja o que Deus diz em 2 Timóteo capítulo 1, versos 6 ao 9, de acordo com a Almeida Revista Atualizada. Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Notem, para aqueles que estão com os dons apagados ou inativos, a palavra de Deus é essa: desperte o dom que Deus te deu. Ele não te deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Ele chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e foi pela graça que nos foi dada em Cristo Jesus
antes dos tempos eternos. Que palavra gloriosa é essa, meus irmãos e minhas irmãs? Deus nos deu estes dons segundo o seu propósito, e foi pela graça, né? Isto já antes dos tempos eternos, Deus planejou estas bênçãos para as nossas vidas. E nós precisamos, então, exercer estes dons com alegria, com temor diante de Deus, com entusiasmo, com força, com determinação, para que nós possamos glorificar a Deus e abençoar as pessoas neste mundo. E eu quero orar para que Deus nos ajude a cumprir com este propósito. Oremos. Eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra revelada a nós, e sei, ó Deus, que o Senhor nos traz esta palavra porque o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos galardoar com aquilo que nós fizermos neste mundo, e por isso o Senhor nos capacita, por isso o Senhor nos dá habilidade, por isso o Senhor nos dá o poder do Espírito Santo para, ó Deus, sermos úteis ao reino do Senhor aqui neste mundo, desenvolvendo, ó Deus, os dons que o Senhor nos dá. Ó Deus, se há pessoas que me ouvem nesta hora, que ainda não descobriu o dom que o Senhor o deu, ó Deus, ou que talvez não recebeu o dom, que esta pessoa busque ao Senhor, consagre na tua presença para que receba o dom do Senhor, o dom do Espírito Santo. Ó Deus, quanto àqueles que já receberam, mas que estão, ó Deus, parados, estão estacionados, ajude estas pessoas a reavivarem os dons que o Senhor o deu. E que elas saiam, Deus, pelo mundo progredindo, para que as pessoas possam ver o crescimento espiritual destas pessoas, e eu me coloco, Deus, junto com estas, para que o Senhor me ajude a crescer a cada dia mais na utilização dos dons que o Senhor me deu. Meu Deus, coloque as tuas mãos, nos ajude a cumprir com os propósitos do Senhor. Eu peço a tua bênção sobre a minha vida e sobre todos, no nome de Jesus. Peço ainda, Deus, nesta hora, que o Senhor toque nas pessoas que estão enfermas. Eu repreendo toda doença, desde a cabeça à planta dos pés, e ordeno que saia deste corpo agora e vá embora, para nunca mais voltar. Meu Deus, confirma a bênção, a cura divina nesta pessoa, e que elas possam testemunhar das tuas maravilhas. Abençoe, ó Deus, também a renda dos trabalhadores, dos empresários. Multiplique, ó Deus, as bênçãos materiais sobre a vida dos teus filhos. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Foi uma grande alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez no canal Palavras de Vida. E eu peço para que você multiplique estas mensagens, mandando o link para os seus amigos. E se você não se inscreveu no canal Palavras de Vida, se inscreva, porque você vai ser um parceiro nosso na obra de Deus e Deus te recompensará. Então que Deus te abençoe, um grande abraço e até em breve, se Deus assim permitir.